Estamos começando aqui pelo Canal X, mais uma edição especial do programa Conexão Itajaí-Açu. Lembrando que hoje, com muita satisfação, eu entrevisto Antônio Aires dos Santos Júnior, superintendente do Porto de Itajaí, falando sobre vários acontecimentos importantes para a nossa região, para Santa Catarina e que servem de incentivos na área portuária para o nosso Brasil. Até já! Este é o programa Conexão Itajaí-Açu, transmitido aqui semanalmente e diariamente pelo Canal X para Itajaí região. Com muita satisfação, eu recebo o Antônio Aires dos Santos Júnior, superintendente do Porto de Itajaí, que tem assuntos importantíssimos para você de Itajaí, de navegantes da região, que precisa saber o que está acontecendo em relação ao nosso complexo portuário. Primeiro, te agradecer por interferir na tua agenda, conseguires um espaço com a gente para essa entrevista. Tudo bem? Tudo bem. Muito obrigado pela participação, mais uma vez uma oportunidade de a gente poder dizer para a comunidade portuária da região o que está ocorrendo, o que ocorreu nesse período no Porto de Itajaí, os seus problemas, os seus desafios e as suas expectativas de crescimento. Então vamos lá. Superintendente, recentemente a Autoridade Portuária de Itajaí apresentou os estudos de viabilidade técnica para a construção da nova bacia de evolução do complexo portuário de Itajaí. Para quem não sabe, esse estudo envolve simulações e modelagens matemáticas que foram realizadas por uma empresa holandesa, Arcadis, e custeados pelos dois principais terminais portuários do complexo, a EPM Terminals e também a Portonave, Terminais Portuários Navegantes. Vamos receber então, com esse incremento da nova bacia de evolução, navios de até 336 metros de comprimento? É isso, o estudo está colocado nesse patamar, porque os navios que estão vindo para operar na costa brasileira, que entrando na costa brasileira dentro de diversos armadores, a Maersk, a MSC, Hamburg Süd, estão vindo com navios maiores para trabalhar com o transporte de contêineres. Tá? Esse primeiro crescimento, lote de navios vão começar a entrar, já estão entrando no mercado agora, já tem navios desse porte trabalhando na costa brasileira em alguns serviços. E o Porto de Itajaí na época já começou a fazer um estudo, na época lá em 2010, quando foi anunciado, estudos para modificar a nossa bacia de evolução. Porque o Porto de Itajaí tem nesse aspecto de tamanho de navio, tem duas dificuldades. Uma é que os navios que operavam em Itajaí e operam em Itajaí, eles têm uma largura e um comprimento. É um navio tipo que é operando no Itajaí hoje. Nós temos hoje, trabalhando em Itajaí em caráter provisório, navios de até 294 metros. Recebemos recentemente. Isso. Com uma largura de 32,2 metros de largura, que nós chamamos de navios Panamax, ou seja, navios que passam no canal do Panamá. Esses novos navios que estão entrando, eles têm largura de 40 metros e 300 metros de comprimento. Isso nós não tínhamos ainda a condição de canal para atender esse novo tamanho de navio, esse novo navio tipo. Isso foi nos anunciado lá em 2010, que viriam operar nisso. Uma das primeiras providências que nós tivemos que fazer foi fazer o projeto de dragagem e retificação de curvas. Lembro. Certo? Então, e isso terminou o ano passado, em 2011, terminamos a dragagem de aprofundamento e retificação de algumas curvas, melhorou as condições de algumas, principalmente duas curvas, a curva que nós chamamos a curva do Ibama e a outra curva mais próxima lá do Mole Norte. E uma outra das providências era que a nossa entrada da barra, ela não tinha largura tecnicamente adequada para um navio de maior largura. Nós fizemos uma obra, nós fizemos o alargamento, a retificação e o realinhamento do Mole Norte. Foi uma obra que terminamos essa semana, que era para dar condição que no Mole Norte pudesse entrar navios com largura de 40 a 45 metros.
Lá na Boca da Barra. Na Boca da Barra, no Mole Norte, no Mole, no município de Navegantes. Essa obra foi feito um convênio com o governo federal e o governo federal passou ao Porto de Itajaí recursos para a obra. Foi uma obra de 18 milhões de reais, que foi recurso da CEP, né, que foi feito um convênio entre o Porto de Itajaí e a CEP liberou esse recurso e a obra foi contratada e executada pelo Porto de Itajaí. Essa obra termina agora, que permite que o porto, naquele local, esteja alargado e navios de 40 metros, 45 de boca, possam ser homologados. Isso é uma obra feita, mas tem que agora fazer as partes técnicas para chegar junto à praticagem, junto à capitania, dizendo, olha, foi feito isso, foi dragado, tem alargado e pode entrar esse navio. Esse é um passo que nós já demos e poderá ser, de certa forma, depois de apresentar os projetos técnicos, adequado. Como é que está o giro desses navios de 300 metros? Hoje a nossa bacia de evolução tem 400 metros, 390 metros. E é junto ao berço 1 do Porto de Itajaí e ao berço 1 do terminal de navegantes da Portonave. Então, nesse ponto, ali poderá fazer um giro de navios de 300 metros. Já foram feitos estudos, foi feita uma simulação, até contratada pela própria praticagem lá em 2009, 2010, que vieram fazer com simuladores. Testes de manobra? Testes de manobra no simulador. Foi feito aqui e nós temos um laudo dizendo que poderá ser, em condições adequadas, naquele local, girar navios de até 305 metros. Nós estamos concluindo agora novos estudos nessa área para não ter nenhuma bacia nova, como você colocou muito bem. É para a bacia atual permitir que esses navios que já estão aqui atuando operem em Itajaí. Hoje é... Estamos aí no finalzinho de setembro para início de outubro. Por exemplo, final de setembro, nós devemos receber ainda esse mês, na última semana de setembro, o estudo que foi solicitado pela capitania, mostrando que também esses novos navios, eles têm condição de operar em função de uma questão técnica, que eu não vou perder muito tempo para explicar, da folga abaixo da quilha, que é a FAC. Qual é a água que vai ter embaixo do navio para ele circular com segurança. Isso é um estudo que aí foi a capitania que pediu para ver se há condição de homologar esse navio tipo que está já operando em Itajaí. Isso feito, eu espero que nós tenhamos a dragagem de manutenção restabelecida, como está, contratada já. Esse estudo da FAC já apresentado à capitania. A capitania possa, fazendo análise quanto à segurança da navegação, a manobra, possa também gradativamente, como está sendo feito, homologar navios desse porte. É uma questão só de fazer tecnicamente, com segurança, o licenciamento. Isso está sendo feito. A bacia de evolução agora. Os navios estão crescendo, falou 336. Nós precisamos de uma nova bacia de evolução. Esses são os estudos da Arcades. A Arcades já veio aqui, já fez um estudo. Nós temos 4 bacias prováveis, onde é que cabe o giro, porque aí precisava uma largura de 450 metros entre berços. Porque se o navio já está atracado e o outro vai... esse aí não, nesse local para 350 não, ou 335 não cabe. Não entra. Aí nós temos que fazer um estudo, e está sendo feito, para onde é que vai ser possível fazer isso. Tem um próximo ao berço, ali na área antes do ferryboat e o porto, naquelas imediações, e outro mais lá, a jusante, mais lá na frente, junto ao centro de... a Vila da Regata, ali na frente. Então isso está sendo feito pela Arcades e espero que a gente tenha condição de fazê-lo até 2014 para atender a nova safra de navios. E dá-lhe batimetria, porque esse aprofundado calado está adequada, está em 14? Não, ele foi dragado para 14, certo? E terminou em dezembro de 2011. Nós fizemos estudos de acompanhamento sobre a velocidade de assoreamento do rio. Em abril nós lançamos um edital de dragagem de manutenção e a segunda semana de setembro nós contratamos a empresa de manutenção. Já assinamos o contrato e agora vai começar essa manutenção, que é, primeiro, repor em alguns pontos
onde houve assoreamento mais acentuado, ela repõe para 14 e mantém constantemente, independente de volume, esse 14 metros. Esse é o compromisso da empresa contratada. Bom, recebendo aí navios de 336 metros de comprimento, com a possibilidade lá da boca da barra ter a largura de pouco mais de 48 metros. Não, é para navios de navio. Vai ficar com 135 metros no seu canal, e 144 metros na linha d'água. Na cidade vizinha, Navegantes, por exemplo, ali naquelas casinhas, pescadores, moradores ali, vai ter uma desapropriação, vai ser mexido no local? Então, nós temos 2 estudos agora. Dos 4 locais que eram possível fazer essa bacia de devolução, restaram 2, como eu coloquei. Um entre o ferryboat e o porto, que aí sim pega 30 mil metros quadrados em Navegantes, se for ali dito que era o melhor local, que é próximo ao berço 1 do Porto de Itajaí e de Navegantes, e também lá em frente à Vila da Regata, onde ocorreu a Volvo. Lá tem menos desapropriação, mas aquelas casas que estão ali, elas provavelmente seriam relocadas, certo? Porque aquilo ali tem muita também invasão em área portuária. Não precisa dizer mais nada. Bom, superintendente, falando aí da enchente que nos pegou há um ano atrás, no segundo semestre de 2011, em setembro do ano passado, onde o berço 1 foi desativado, mas a PM agora anunciou a entrega dele para 2013, não é mesmo? 2013, sim, exatamente. Como é que está esse avanço? Julho de 2013, a obra já começou. Tá, aqui nós tivemos mais um acidente portuário, com a enchente de 2011. Os berços que foram reconstruídos pela CEP, pelo governo federal, ele se manteve intacto, não houve nenhum problema, mesmo que com a enchente onde houve um aprofundamento, um poço muito grande ali. Mas o outro berço que tinha sido construído pela própria EPM, com a enchente de 2011, ele recalcou, ele baixou. Talvez, não posso dizer isso com firmeza, mas é o que pelo sintoma parece, as estacas que estavam lá colocadas, elas não tiveram a profundidade adequada e sofreram um rebaixamento por conta do poço que se formou em frente àquele berço. E aí recalcou e pela segurança do porto não se permite que ali se atraque um navio, porque poderá aí criar um problema maior com a queda do berço. Ele está sendo reconstruído, já foi contratado pela IPM, é um contrato de recuperação que não é de valor pequeno. Teve o estudo para fazer essa reconstrução demandou muito tempo, pelas condições técnicas de reforço, e é um orçamento da ordem de 80 milhões de reais para recuperar. Aí a seguradora pediu estudos complementares, mas esse período de análise de projeto, a aprovação da seguradora e aporte de recursos já está superado. E a obra começou e tem esse cronograma que está previsto para meados do ano que vem, está com o berço reconstruído. Bom, o berço sendo reconstruído é mais uma opção para que tenhamos movimentação. E falando em movimentação, superintendente, você de Itajaí, da região, olha só, preste atenção. O Complexo Portuário de Itajaí encerrou, no mês de agosto, uma movimentação histórica. Veja bem, 1.320.000 toneladas e operações de 7.410.000 toneladas no acumulado no período compreendido entre janeiro e agosto deste ano, ou seja, aí 8 meses. O avanço é de 6% em relação ao igual período do ano passado, em 2011. Com relação às escalas, o Complexo Itajaí recebeu 701 atracações somente em 2012, ante 838 escalas em 2011, o que representou também um recuo de 16%. Isso dá para explicar, isso era bom para a pessoa que acompanha as questões portuárias. Estamos falando complexo, né? Não, mas é isso aí. O que ocorreu? Nós tivemos um aumento de tonelagem movimentada e um número de navio menor no período. O que representa, o que significa isso? É que com a dragagem, os navios podem sair daqui de Itajaí com mais carga, tá? Porque antes eles tinham que carregar até o limite, vamos dizer, de 11 metros.
Agora eles podem carregar até o limite de 12,5. Aí eles podem botar, então, menos navio carregam mais carga. E esse foi o efeito que deu. O porto ganhou produtividade, né, em termos de movimentação de carga, e cresceu. Agora, o porto como um todo, não é o porto de Itajaí, o porto navegante. Ontem eu tive uma reunião com a mão de obras, mas o lado de Itajaí sofreu mais, até teve um problema também das enchentes. Os berços de navegantes não tiveram nenhum problema com as enchentes. Nós em 2008 perdemos, reconstruímos até 2010. Porto ficou, de certa forma, em termos de berços de atracação, capenga até 2011, até 2010. Em 2011 teve um problema com outro. Então nós estamos sofrendo uma série de dificuldades físicas de operação. E também, por força de concorrência, há uma reacomodação do mercado conteneiro em Santa Catarina. Então isso é uma realidade. E realmente os efeitos da movimentação de carga em Itajaí, em termos de navios, foi menor do que navegantes, mas todos os dois caíram por conta desse ganho de produtividade pela profundidade. Então, menos navio, carregam mais carga, porque agora pode entrar com um calado maior. E isso foi um ganho que o porto ganhou por conta da dragagem. E também, se não tivesse dragagem, os armadores também diziam, eu não vou lá porque eu vou carregar pouco, eu preciso ter uma profundidade para carregar mais, para dar maior condição de produção para o meu frete. Mas é bom lembrar que Itajaí ainda, em movimentação de cargas, no ranking é o segundo, só perdendo para Santos. Exato. Em termos de complexo portuário, o Porto de Itajaí é o segundo movimentador de contêineres do Brasil. Isso aí eu tenho visto e ouvido algumas contestações sobre isso. Mas quando se fala de Santos, ninguém contesta. E o maior terminal de Santos não é em Santos, é em Guarujá. Certo? Então, porque é no outro lado de lá, mas está dentro do complexo portuário de Santos. Mas ninguém fala do Porto de Guarujá, só fala do Porto de Santos. E as estatísticas de Santos abrigam também a movimentação de Guarujá e a movimentação de Cubatão. Então, quando o Santos faz essa movimentação nós vamos fazer 1 milhão esse ano e Santos faz 3 milhões, também está incluído Cubatão e Guarujá. Complexo deles. Complexo deles. Tá? Então essa é uma consideração que a região precisava ter conhecimento. Por isso é correto, no meu entender, que as estatísticas façam do complexo, porque o porto não é o berço, não é onde atracam os navios. O porto que o governo federal delegou a um município para cuidar é a área de fundeio, é a dragagem do canal externo, do canal interno, da bacia de evolução e também das estruturas portuárias. Esse mole sul, mole norte, isso é o que é o porto. E isso o governo federal disse para o município de Itajaí, através de uma delegação, cuidar. E nesse contexto tem vários terminais que operam. Tem um porto arrendado, um terminal arrendado para iniciativa privada no porto público, tem 2 berços ainda públicos, que tem processo de arrendamento, e um terminal privado na margem esquerda. Isso faz parte de um shopping center de serviço que eu sempre digo, e que tem várias lojas. Mas a responsabilidade do porto é conseguir e permitir que esse shopping funcione bem. Tem que ter uma gerência. E tem uma gerência, que aqui é a nossa. Mas o porto de Itajaí, que foi delegado, são as estruturas portuárias, que foi investido por décadas pelo governo federal. Isso não nasceu de uma hora para outra. Então, desde 1920 está sendo feita obra no porto pelo governo federal. E isso é que é o porto. Não é um terminal do lado de cá ou do lado de lá. O porto é esse conjunto de instalações portuárias ou de equipamentos portuários. Bom, não falei que o programa é muito interessante, creio que você de Itajaí ainda, por mais que conheça a atividade portuária, precisa saber e muito ainda de alguns itens no próximo bloco que o superintendente Antônio Aires dos Santos Júnior vai colocar. E será que a resolução 13 assusta ainda o pessoal que trabalha no complexo? Será que tem empresa já dando tchau para Itajaí? Ou tem muitas que através desses números querem ficar aqui e daqui não saem mais? A gente volta em instantes. Nós acreditamos que é possível mudar. Que a transformação começa nas pessoas.
e que o conhecimento é fundamental para isso. Compartilhe conhecimento e faça acontecer. Univale, Universidade de verdade. Inscrições abertas. Esta maçã vai viajar milhares de quilômetros. E para chegar fresquinha a outro lugar do planeta, vai passar por muitos caminhos. A infraestrutura e a tecnologia da Portonave ajudam isso a acontecer. Afinal, somos um terminal portuário privado que busca a cada dia a própria superação para entregar satisfação em todos os continentes. Iveco Vertes, o maior PBT, 9,13 toneladas, 2 anos de garantia e a maior capacidade de carga do segmento. Agora é você quem vai querer levar o Iveco Vertes, o caminhão que é a cara da nova economia. O compromisso de qualquer profissional da área veterinária é promover a saúde dos animais. É por isso que eu sempre recomendo alimentos Dalpet. Ela é uma linha completa para cães que possui ricos ingredientes. É fácil de perceber por que Dalpet é tão recomendada. Veja no verso da embalagem e compare as altas e ideais concentrações de proteínas com as outras marcas. Faça o teste com seu cão. Dalpet é de alta qualidade e você não paga mais por isso. Dalpet, à altura das grandes marcas, por um preço justo. O programa Conexão Itajaí-Sul tem o apoio e patrocínio da Univale, também da Portonave, da Anfre, da Alpet e da Alquim, OCT Assessoria Contábil, Laboratório da Música, Iveco Caminhões da Alsóquio e Fundação Cultural de Itajaí. Olha, a nossa Univale conquistou o mérito de 38º, sendo maior organização de Santa Catarina. No Brasil, está no ranking de número 175, a maior do sul do Brasil e a 6ª menos endividada, segundo o ranking da revista Amanhã. Parabéns a todo o corpo universitário da Univale, que completou recentemente 48 anos de fundação. E olha, falando da Univale, ela classificou 35 cursos entre os melhores do país. A avaliação é do Guia do Estudante Profissões Vestibular 2013, www.univale.br. Divulgada a agenda de transatlânticos para a temporada 2012-2013. Tá certo? Informações por esse site aqui, ó, da Secretaria de Turismo. Lá você vê todas as escalas, que compreende do dia 16 de novembro a 11 de março de 2013, que vem os navios de cruzeiros. Olha esse trabalho belíssimo em DVD e Blu-ray do meu amigo Giovanni Sagaz, interpretando Ernesto Nazaré, que tem participação do nosso amigo Eliezer, da Ativa Produtora. Todas as composições são de Ernesto Nazaré, tá certo? Trabalho belíssimo, né? Interpretação do grande músico itajaense Giovanni Sagaz, que estará comigo aqui em breve. Alguns recados importantes para você em nome dos meus patrocinadores. Laboratório da Música, www.laboratoriodamusica.com.br, 3348-4411. Toninho pode entrar, Toninho pode trabalhar à vontade aí, que a gente já está encerrando aqui a gravação. Lembrando que o curso de graduação e licenciatura da Univale atende pelo telefone 3341-7990. Dalpet, seu amigo felino sempre saudável, 0800 474848, www.dalpet.com.br. Um abraço para meu amigo, grande amigo empresário Zezo Dalsóquio, aqui em Itajaí Matriz, pelo telefone 2104-2222, também em Indaial, Joinville, Palhoça e Alto Vale, Rio do Sul. Dalsóquio Caminhões e Iveco. Olha só que bonito esse folder da Portonave, o caminho certo dos bons negócios, www.portonave.com.br. O meu amigo Breno Collin mandou aqui pra gente, ó, uma edição belíssima do seu jornal de eventos, publicando aí a edição da última marejada, 26 anos de marejada. O meu amigo Faustão, da revista Supertrans, divulgando sua belíssima revista no segmento portuário de transporte e logística. Voto, o exercício da cidadania. Parabéns ao Faustão pelo seu trabalho. Tá aqui, ó, o jornal informativo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. E para fechar o programa aqui nesse momento, as revistas da nossa Anfre, www.anfre.org.br. Ufa! Esse é o programa Conexão Itajaí-Sul. Você está acompanhando uma entrevista interessante com o superintendente do Porto de Itajaí, Antônio Aires dos Santos Júnior. Deixei um gancho
Senhor Antônio, o senhor viu que eu falei da resolução 13, né? Tem gente dizendo por aí que em janeiro de 2013 nós vamos ter uma outra enchente, mas uma enchente não da mãe natureza, uma enchente provocada aí pela aprovação do Senado Federal com relação aos benefícios fiscais, né? Tem empresa que assusta, que vai embora, que está pensando de... Santa Catarina foi afetada como um todo, Itajaí principalmente, sendo o segundo maior PIB do estado. Como é que fica a questão portuária? Olha, essa é uma preocupação que está sendo muito discutida e que o Porto tem participado dessas discussões. E através de um grupo de trabalho que a Prefeitura, o Prefeito também faz parte como representante dos municípios portuários de Santa Catarina, os portos privados, os portos públicos estão todos participando disso. O que está tendo a expectativa é que o governo do estado acene com um benefício fiscal mais dentro da regulamentação atual e que permita que não aqueles incentivos que haviam dados anteriormente, mas dentro da regra atual. Mas, pelo que eu tenho acompanhado e esse grupo tem acompanhado, precisa passar por uma regulamentação ou uma posição do CONFAZ, do Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil. E isso ainda não está bem pacificado. A gente vê muitas notícias sobre regulamentações diversas. E uma das últimas reivindicações apontadas dentro desse grupo é que está muito difícil de implementar mesmo as questões da Resolução 13. Não está como regulamentar essa equiparação dos 4% do ICMS, até por questões que falam de que tem algum percentual de produtos que agregam produtos importados, que estão isentos, que não estão isentos, é 40%, é 60%. Isso não está tendo condição de que o CONFAZ estabeleça uma regra clara e única para nivelar. Uma das questões que eu ouvi e que está se pensando é que reivindique-se uma posição, aí eu acho que tem que passar pelo Senado, é que prorrogue essa determinação de entrar em vigor essa resolução em janeiro do ano que vem, passe para janeiro do outro ano e que nesse período se discuta a regulamentação mais adequada. Porque os estados também estão fazendo estudos de reequilíbrio dessas alíquotas. Então a coisa está muito ainda, de certa forma, indefinida por conta do CONFAZ, por conta dessa regulamentação difícil. O que eu imagino é que, se não tivermos nenhuma posição definida, o governo do estado deva se posicionar com uma solução dele que talvez não seja a melhor, mas que não dê condição de que esse processo prejudique mais ainda as condições de importação no Porto Itajaí. O que se foi levantado numa dessas reuniões é que o estado ia dar uma nova configuração a esse incentivo fiscal. E se isso vir, ela já acomoda o mercado. Nós tivemos, no mês passado, em São Paulo, porque os empresários de São Paulo estavam querendo uma posição também do Porto de Itajaí, da situação de Santa Catarina, sobre essa questão, porque há uma certa coincidência de interesse. As empresas paulistas que operam no Porto de Itajaí com trades, pelo depoimento de vários lá na Associação Comercial de São Paulo, disse: olha, nós não queremos sair de Itajaí e de Santa Catarina com as nossas empresas, mas nós precisamos ter essa definição de como se comportar a contribuição tributária para a gente definir as nossas regras. Todos disseram que não é só porque nós temos um incentivo fiscal que eles estão aqui. Eles estão aqui também pela eficiência da operação portuária e pela logística de Santa Catarina, que tem uma estrutura pela situação geográfica, linhas de... Então, não é basta, mas esse item, tributação, ICM, pesa bastante. Então, se o governo do estado conseguir, através do CONFAZ, fazer uma regulamentação mais adequada dentro do que dispõe essa resolução 13, dando um incentivo não tão grande como havia, mas um incentivo, eu tenho quase certeza que
será o mínimo de perda que as empresas de importação e exportação que usam o Porto de Itajaí, paulistas ou de qualquer outro estado, não deixem de operar em Itajaí. Que o governo se mexa e a gente consiga transferir para janeiro de 2014. Esse é um outro pleito que está sendo encaminhado. Superintendente, rapidinho, estamos no final do programa. 3 breves colocações do senhor. Novidades sobre a implantação do complexo náutico e ambiental de Itajaí, denominado Bahia Afonso Vipe, Marina do Secretário da Fazenda. Já foi feita audiência, né? Hoje, tá. Então, como é que está o problema da Marina, que nós estamos agora estabelecendo um conceito mais amplo disso? Ali não será somente uma marina, porque aquilo está dentro do porto organizado e nós estamos, até por uma recomendação dos interessados, fazer a coisa mais ampla, e isso é que vai ser a conotação. Aquilo lá é uma extensão do porto, é o porto de lazer. Nós vamos ter o porto comercial, operação de container, nós vamos ter o terminal turístico para terminal de container e vamos ter o porto de lazer. O porto de lazer é o porto da Marina. A autorização foi dada em agosto pela ANTAC. Nós estamos só agora pacificando uma questão da área, que aquela área tem parte da área que é da Polícia Federal. Nós temos que fazer um convênio com a Polícia Federal e está encaminhado, só que a Polícia Federal está em um período de greve e nós estamos sem condição de viabilizar o convênio, mas eu espero que terminando setembro isso esteja, o pessoal voltando às atividades normais, isso dê consequência. E nós faremos em seguida, pacificando isso, o lançamento do edital. Esse é um assunto importante que a gente volta numa outra oportunidade. Bom, o Porto recebeu o 19º, através do 19º Prêmio Expressão de Ecologia, o troféu Onda Verde, de muita importância. Sem dúvida, é o reconhecimento do trabalho consciente do Porto de Itajaí com a defesa do meio ambiente. O Porto de Itajaí já recebeu no ranking nacional de gestão portuária e ambiental o primeiro lugar, feito pela ANTAC. Foi feita uma auditoria nos portos brasileiros e o Porto de Itajaí é o primeiro porto brasileiro em gestão ambiental. E esse prêmio veio a coroar esse trabalho que é feito por décadas em Itajaí no controle ambiental, que tem a parceria também da Univale e de toda a equipe que renovaram o contrato com a Univale. Renovamos o contrato de monitoramento. Então, nós temos uma gestão reconhecida pela ANTAC e agora com o prêmio que nos gratifica muito. Bom, para fechar de vez o programa, a Volvo será nossa? Olha, tivemos a visita dos técnicos da Volvo que estão fazendo a avaliação dos locais possíveis. Eu tive notícias muito positivas que a visita foi muito proveitosa e eles ficaram muito sensibilizados em manter em Itajaí as 2 novas etapas, a de 2015 e 2017. Buenos Aires, Rio de Janeiro, Salvador e tantas outras estão de olho, né? Não, eu acho que eles não disseram quais são as outras cidades que estão sendo avaliadas. Eles falaram que, pelo que eu ouvi, a experiência que tiveram na gestão, na versão que foi feita em Itajaí foi muito exitosa, não tiveram nenhum senão de contratempo, de organização, de espaço, e tem tudo para que essas 2 próximas ocorram em Itajaí. Bem a questão de publicidade, claro, que precisam ser, de certa forma, de patrocínio, que precisam ser ajustados. Bom, alguma mensagem final para quem te assiste? Não, eu queria mais uma vez agradecer ao programa, ao amigo Luciano, pela oportunidade que nos dá de fazer esse bate-papo com a comunidade itajaiense, e estamos sempre à disposição para apresentar o que temos no Porto e o que nós precisamos fazer para que esse porto continue sendo referência nacional. Está aqui o site e o telefone do Porto de Itajaí. Obrigado a todos pela audiência, muito trabalho para o senhor, para toda a sua equipe, sucesso. Parabéns. Muito obrigado. A gente volta semana que vem, se Deus quiser, assim ele há de desejar, com mais uma edição especial do programa Conexão Itajaí Sul. Quem sabe no próximo programa, Toninho Ares ensina, né, como um argentino possa pegar férias aí em Toronto, no Canadá. Deixa essa história boa. Ele vai contar na versão dele como é que os argentinos passeiam lá em Toronto, no Canadá. Vai lá, procura no YouTube que tu vai se divertir um monte, tá bom? Um respeito aos nossos amigos hermanos argentinos. Boa sorte, até semana que vem.